Você já ouviu falar de um animal que cava túneis gigantes, defende a toca com o próprio bumbum, faz cocô quadrado e já foi caçado até a beira da extinção? Pois é, esse animal existe e vive lá na Austrália, o Wombat. No vídeo de hoje você vai conhecer a vida curiosa desses marsupiais, descobrir como eles ajudam todo o ecossistema e os desafios que eles enfrentam para sobreviver. Os Wombats, assim como os cangurus e os koalas, são marsupiais, o que é diferente da gente, que assim como a maioria dos mamíferos, somos placentários. Isso quer dizer que a gente carrega os nossos bebês dentro do nosso próprio corpo, na placenta, por bastante tempo, para que eles já nasçam bem formadinhos, como um mini ser humano. Já os marsupiais ficam grávidos por pouquíssimo tempo. No caso dos Wombats, são apenas 22 dias. Os filhotes nascem muito pequenos, e assim que eles vêm ao mundo, esse bebezinho de 1 grama já tem uma missão mega difícil, que pode custar até a sua vida: escalar o pelo da mãe até chegar na bolsa que ela tem na barriga, o marsúpio. Mas todo esse esforço tem uma recompensa: comida. É dentro do marsúpio que o recém-nascido encontra as tetas da mãe. Ele fica lá protegido por uns 5 meses até começar a sair aos poucos e se virar sozinho. E olha só que interessante, diferente dos cangurus e dos koalas, a abertura da bolsa dos Wombats fica virada para trás. Isso acontece porque esses animais são um dos maiores herbívoros escavadores do mundo. Então imagina só, se a bolsa fosse virada para frente, os filhotes iam ficar comendo terra o tempo inteiro. Os Wombats são engenheiros profissionais, equipados com 5 garras em forma de espátula, que eles usam para empurrar o solo para trás e para os lados, para construir suas tocas. E eles não precisam começar uma toca do zero, eles podem simplesmente expandir uma que já existe. As maiores delas podem passar de 20 metros de comprimento, com várias ramificações, entradas e até câmaras de descanso, que são os lugares favoritos deles para dormir, que eles até forram com folhas, galhos e cascas para ficar bem confortável. Os Wombats são territorialistas, então as tocas costumam ter um único morador, mas pode acontecer de mais de um deles usar a mesma toca em diferentes ramificações. E vários outros animais são vistos usando essas tocas para dar uma descansada. Mamíferos escavadores são mega importantes para o funcionamento do ecossistema. Essa escavação ajuda a água da chuva a entrar melhor no solo, diminui a erosão, mantém a umidade, acumula matéria orgânica e até ajuda no crescimento de novas plantas. E uma das principais funções dessas tocas é a defesa. Os Wombats, principalmente os filhotes, são presas de demônios da Tasmânia e de uns animais que foram introduzidos pelos seres humanos na Austrália, como as raposas que chegaram durante a colonização europeia e os dingos, um tipo de cachorro que foi levado para o continente há mais de 3.000 anos. Assim que eles percebem o perigo, os Wombats saem correndo para a toca, mas eles não entram nela. Eles bloqueiam a entrada com o próprio bumbum. As nádegas deles são feitas de um tecido conjuntivo e cartilagem tão dura que fica muito difícil para qualquer predador morder. A maioria dos predadores desiste nessa hora, mas alguns jovens de primeira viagem podem tentar colocar a cabeça para dentro da toca, um erro que pode ser fatal, porque os Wombats são mestres da rebolada. Eles jogam um bumbum para cima, pressionando a cabeça do predador no topo da toca. Em alguns casos, que são raros, os predadores acabam morrendo asfixiados nessa tentativa. Mas proteção e um lugar para dormir não são as únicas funções dessas tocas. Lá dentro, a partir de uns 3 metros da entrada, a temperatura e a umidade ficam bem mais estáveis e fresquinhas do que do lado de fora. Então uma das estratégias dos Wombats para escapar do calor é ser um animal noturno. Eles passam a noite comendo, às vezes até por 6 horas seguidas, e depois eles voltam para a toca antes do sol nascer. Um estudo recente instalou câmeras em 28 tocas de Wombats e descobriu algo incrível. Entre junho de 2021 e abril de 2022, as câmeras registraram mais de 15.000 animais de 56 espécies diferentes. Vocês lembram que as tocas ajudam no crescimento de novas plantas, né? Então, isso atrai outros animais que se alimentam dessas plantas, ou dos insetos que vivem nelas, e por consequência, atrai predadores maiores. Então as tocas ajudam todo o ecossistema da região a funcionar, e não é só isso. Esses animais também foram vistos tomando banho e bebendo água da chuva que acumula nas tocas. E o que mais tem surpreendido os cientistas é como esses refúgios estão sendo usados para os animais se protegerem dos incêndios florestais que são bem comuns na Austrália. E se vocês acharam que os Wombats não podiam ser mais incríveis, vocês estão muito enganados, porque esses caras são os únicos animais no mundo todo que fazem cocô quadrado. Não, vocês não escutaram errado. Eles podem produzir até 100 fezes por dia,
areia e todas elas têm formato cúbico. E a explicação para isso surgiu há pouquíssimo tempo. Em 2018, Patricia Young, investigadora do Instituto de Tecnologia da Georgia, especializada em fluidos corporais, começou a estudar o tema depois de ouvir falar sobre ele numa conferência. E simplificando a explicação, ela descobriu que o intestino dos wombats tem um formato mais irregular que o normal, e a pressão que ele faz na comida enquanto ela é digerida faz com que o cocô saia com formato cúbico. Eu particularmente acho isso incrível e eu não tô sozinho nessa. Em 2019, esse estudo ganhou o prêmio IG Nobel de Física, que premia pesquisas incomuns e criativas. Tá bom, agora a gente já sabe como, mas por que isso acontece? A explicação pode estar relacionada com o comportamento territorial dos wombats. Eles usam as fezes para marcar território e o formato cúbico evita que os cocôs saiam rolando. Isso acaba se tornando uma vantagem para a comunicação visual entre os wombats. Esse animal é muito legal, né? Só por todas essas informações esse vídeo já merecia o seu like. Bom, até agora a gente falou dos wombats de uma maneira mais geral, só que na verdade existem 3 espécies lá na Austrália. O wombat de nariz pelado, que vive no leste e sudeste, e os wombats de nariz peludo, o do sul e o do norte. E infelizmente, as 3 espécies estão listadas pela UCN, a União Internacional para a Conservação da Natureza, em diferentes categorias de ameaça de extinção. E os motivos são vários. O primeiro deles veio com a chegada dos invasores europeus na Austrália. Junto com eles, nos navios, vieram várias espécies exóticas, como as raposas, que a gente já falou aqui. Elas foram levadas para lá para serem caçadas por esporte, e hoje elas caçam os filhotes de wombat. E não só raposas, eles também trouxeram animais herbívoros, como o gado e principalmente coelhos, que se multiplicam com muita facilidade e se alimentam da mesma vegetação que os wombats. Até as próprias gramas nativas tiveram que competir com gramas exóticas que os europeus trouxeram, diminuindo ainda mais a comida disponível. E os coelhos também causam uma dor de cabeça enorme para os agricultores, porque de tanto que eles ficam arrancando a vegetação do chão, eles acabam prejudicando muito a qualidade do solo. Só que como os wombats cavam buracos no chão, foi muito mais fácil culpar eles por tudo isso. E olha só que absurdo! Em 1906, os wombats foram classificados como pragas no seu próprio território. Em 1925, foi criada uma recompensa pela captura desses animais. Ou seja, eles estavam sendo caçados por um problema que foi causado pelas próprias pessoas que estavam caçando eles. Uma total injustiça. E o que se seguiu disso foi um completo genocídio. Os caçadores usavam venenos e jogavam bombas de gás dentro das tocas para os wombats saírem e serem baleados. Ou eles só colocavam armadilhas na saída da toca e quando voltavam para inspecionar, o bicho já estava morto por ter ficado tanto tempo preso lá. Os caçadores levavam parte dos animais até as sedes do governo para receber a recompensa. Esse sistema de recompensa durou até 1966 e nos últimos 16 anos dessa prática, 64 mil wombats perderam a vida em troca de dinheiro. E mesmo com o fim da recompensa, a caça continuou rolando. Só em 1984 que os wombats deixaram de ser considerados pragas e começaram a ser protegidos em algumas partes da Austrália. Mesmo assim, até hoje, se você alegar que algum wombat está causando algum tipo de dano na sua propriedade, você pode conseguir uma licença para controlar ele. Só que no estado de Victoria tinha uma brecha na lei que ainda permitia a caça esportiva dos wombats, que era até oferecida para turistas estrangeiros. Foi só em 2020, com uma petição com mais de 200 mil assinaturas, que a lei foi alterada para acabar com essa prática no estado. O resultado não podia ser outro. Toda essa pressão da caça, somada com o desmatamento, que fragmentou várias populações, fez com que o wombat de nariz peludo do norte chegasse a apenas 30 indivíduos. Qualquer incêndio grave podia ter simplesmente levado a espécie à extinção. E mesmo protegidos da caça, os wombats continuam em perigo. Junto com toda essa destruição, os europeus também trouxeram uma arma extremamente letal para eles, a sarna. Transmitida principalmente por animais domésticos, essa doença, que é causada por um ácaro, leva o wombat à morte certa se não for tratada. E pode ser transmitida inclusive para humanos e gados imunocomprometidos. Uma enorme questão de biossegurança. E outro problema são os atropelamentos. Em um período de 5 anos, mais de 2 mil wombats perderam a vida nas rodovias australianas. E como se tudo isso já não bastasse, a gente ainda tem as mudanças climáticas, que estão tornando os eventos extremos cada vez mais comuns. Incêndios florestais cada vez piores e mais frequentes, secas que acabam com a vegetação e, no outro extremo, chuvas intensas que alagam as tocas e afogam os wombats se eles não fugirem a tempo. Mas ainda existe esperança para os wombats. Tem muita gente engajada para que essas populações cresçam cada vez mais.
pessoas. Instituições, voluntários e colaborações com comunidades indígenas criam áreas protegidas, instalam cercas para impedir a entrada de predadores, disponibilizam água e comida, tratam wombats com sarna e controlam espécies invasoras. Todos esses esforços fizeram a população de wombats de nariz peludo do norte subir de 30 para 400 indivíduos, o que ainda é pouco, mas é um sinal que essas iniciativas estão funcionando. Os wombats não são só animais fofos ou curiosos que fazem cocô quadrado. Eles são uma peça fundamental para o seu ecossistema. E em um clima cada vez mais instável, eles podem ser agentes valiosos na luta contra as mudanças climáticas. Mas enquanto isso, a população de wombats de nariz pelado, que são os mais comuns, continua em declínio e seu habitat continua diminuindo. Se perdemos esses escavadores, a natureza perde junto. Então, mais do que nunca, precisamos conhecer, valorizar e proteger os wombats. Se esse vídeo te ajudou a ver como esses animais são importantes, já curte e compartilha esse vídeo e se inscreve aqui no canal pra gente bater a meta dos nossos primeiros 1000 inscritos. Até o próximo vídeo.